Bom dia, né, turma? Bom dia. Como estão sabendo, né, a aula de biologia teve uma modificação, né? A professora Rosane pediu para fazer uma alteração, porque ia ter uma reunião sobre a direção de turma com os DTs, e aí a aula da sociologia teve essa mudança, né? Por isso que vocês estão vendo essa revisão pela manhã. A nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre fungos, novo assunto, vamos trabalhar sobre fungos. Além disso, nós temos que revisar o que foi visto na semana passada, que foi a maré vermelha, que ainda é conteúdo de algas, que é o nosso assunto. Então, este é o nosso objetivo de aula da semana, trabalhar fungos e revisar algas. Falando deste assunto sobre algas, o que é que nós temos, né? É um assunto fácil, se não teve tanta dificuldade. Nós falamos em algas, que foi trabalhado durante 2 aulas, lembrando que a primeira aula de algas foi durante a prova parcial. Novamente eu ressalto, a nota da prova parcial era obrigatória se fazer a atividade de algas. A partir delas, você poderia fechar um 10 que tinha um mapa mental sobre algas que geravam pontuação extra. Os alunos que fizeram isso com sucesso, fizeram a prova, viram a videoaula sobre algas, responderam a atividade, fizeram o mapa mental, fizeram a publicação. No aluno online já tem um 10 disponível, né? Você tem notado que já tem um 10 disponível. É só nota, ok? Para quem não fez, infelizmente, deve ter visto que a nota não foi um 10 em alguns casos, né? Em vários casos. Mas vamos lá, vamos falar de algas. Algas, que vocês viram na última aula, são organismos anteriormente que eram incluídos no reino Plantae. Elas, anteriormente, pertenciam às plantas. Só que hoje nós sabemos que não pertencem às plantas. Qual é a primeira característica que não pertence às plantas? Elas não desenvolvem embriões multicelulares. Elas não desenvolvem embriões multicelulares. Elas não têm desenvolvimento embrionário. Por isso, você estudou isso aí, desenvolvimento embrionário, no primeiro ano. Lembra lá no primeiro ano? Nós trabalhamos com animais. O embrião multicelular sai parecido nas plantas também. Eu tenho o zigoto se juntando, formado a partir de 2 gametas. O zigoto se divide por mitose, formando o embrião. E o embrião se vai se dividindo, formando os blastômeros, depois a blástula, a gástula, a notocorda e chegando ao feto. No caso aqui das plantas, no caso do feto, forma a semente, que é seria a analogia. Tem um feto para nós, seres humanos, temos a semente para as plantas. No caso das algas, não tem essa característica, não desenvolve embriões multicelulares, é o que fez ela sair do grupo do reino Plantae. Porém, ela pertence totalmente ao reino protista, né? Tem esse termo aqui, por isso, mas também chamado da mudança, né? Também pode encontrar prototista, aqui o reino. Dentro deste reino tem o quê? Eu tenho as algas estão inseridas agora, só que eu tenho os protozoários, os quais nós já fizemos também uma abordagem. Estudamos a malária, foi o primeiro assunto trabalhado, a malária, que é endêmica do Brasil, das regiões tropicais, não é endêmica, não é, foi trazida, e depois nós estudamos os protozoários, características gerais dos protozoários. Finalizamos com as protozooses, doenças causadas por protozoário. Depois, vamos trabalhar algas. Então, trabalhamos algas, que é estudado pelo ramo chamado mais específico de ficologia. A ficologia é a área que estuda especificamente só as algas. Fico, alga, vem do latim, logia, estudo. É um ramo da biologia que estuda estes seres. Poderão ser unicelulares, como os protozoários, unicelulares, como os protozoários, multicelulares, que é o contrário de todos os protozoários, não existe protozoário multicelular, elas poderão ser também chamadas de filamentosas. Eucariontes, como os protozoários, só tem núcleo, estão vendo aqui o núcleo da célula? Elas também têm núcleo em suas células. Fotossintetizante, exclusivo das algas, como representando o reino prototista. Protozoário não realiza fotossíntese. Protozoário é heterotrófico. Ou seja, ele tem que procurar seu próprio alimento. Por isso que nós temos protozoários parasitas.
causa de doença. Ao tentar se alimentar, ele acaba provocando doença. Algas que você aparentemente vive em ambiente de água doce, rios, lagos, superfícies úmidas, encontramos algas em locais ou salgadas nos mares, que é o mais comum. Nós encontramos o famoso lodo da praia, que é o que é muito visto, principalmente na praia da Mufala, na praia da Ilha do Guajuru. É muito comum encontrar essa alga vermelha verde aqui, ó. Essas algas verdes é muito comum lá encontrar elas na praia da Ilha do Guajuru, e a maior biodiversidade se encontra mais em Almofala, devido ali à formação de dos paredões de corais, né, de Recife. Feito. Na praia de Volta do Rio, o farol é mais comum entre a parda e a vermelha. Então, essa distribuição geográfica das algas tem motivo, mas não é o nosso objetivo no momento, ok? E vamos lá, né? O que é que nós precisamos saber sobre algas? Primeira coisa, o que você precisa saber sobre algas, que você deve anotar no seu caderno, como sempre estou falando nas aulas, anote as informações. Nós estamos em um período de pandemia. O Enem não foi mudado e não foi cancelado e não vai ser acabado. Nem tire, pode tirar isso da sua cabeça. No próximo ano o Enem vai ter a mesma data, o ano vai ser mais cedo ainda que este ano, porque este ano isso foi adiado. A previsão é que seria de novembro, passará para dezembro, dependendo do processo da pandemia, ou janeiro. Mas a data limite que o Ministério, o Cássio bateu o pé e o martelo e o INEP confirmou que o máximo é até janeiro, porque fevereiro já tem que enviar nota, março já tem que abrir o SISU e começar a matricular esses alunos para começar a estudar nas faculdades a partir do final de março. Então, no máximo, não vai ter atraso. E o Enem no próximo ano vai ser pontual. Então, vocês têm que estudar. Vestibular da UVA também vai acontecer. Não pense que a UVA vai cancelar vestibular. Ela vai continuar tendo vestibular. Tem que estudar. O vestibular da UES também não vai ser cancelado. Vai continuar. Você vai ter que estudar. Então, enquanto você está aí, que você está estudando corretamente, seus concorrentes estão estudando. Estão vendo a videoaula do professores. Também estou ressaltando que foi feito, enviei o vídeo de correção da prova parcial. Muitos alunos da turma não viram a videoaula. Ah, mas o professor não vê quem está assistindo a videoaula. Eu vejo. A internet, a rede de computadores, é possível monitorar o acesso, principalmente quem está assistindo e quem visualizou seus vídeos. Lembre, você tem um e-mail do Google, e o Google ele pode mostrar um relatório se aquele e-mail acessou a sua conta do YouTube, ok? Muitos alunos não estão fazendo isso. Perder a correção da prova, isso atrapalha, porque você pode tirar a dúvida, uma questão. Por que eu errei aquela questão? Por que o gabarito é aquele? Por que aquele que eu julgava certo não estava correto? Foi visto na videoaula de correção da prova e também uma revisão dos conteúdos. Sempre estou apresentando a revisão dos conteúdos. Anote as informações apresentadas hoje sobre o reino fungos no seu caderno. Anote, anotar, pegar o caderno, anotar as informações no seu caderno. Pausa a videoaula, anota as informações, ok? Sobre o reino protista, falando exclusivamente de algas, este grupo de organismos uni ou multicelulares, também chamado de pluricelulares, nós temos uma variedade. Pode ter dois tipos. A unicelulares, a mais comum, a mais abundante, as diatomáceas. São algas com carapaça de sílica, dura e transparente, que é essa imagem aqui. Essas diatomáceas, como são ricas em sílica, elas foram utilizadas muito em materiais de construção, de blocos de tijolos. Igreja de Almofala. Quem foi a Igreja de Almofala, fizer um estudo dos blocos de tijolos dessas algas em laboratório, vai encontrar ainda a carapaça de sílica dessas algas. E a partir dessa carapaça é possível identificar que espécie de algas de atomácea foi utilizada. Então, mapear a rota de distribuição dessas algas em torno do globo, somente nessas excursões antigas, como a Igreja de Almofala. Ela é a principal alga mais abundante. Lembrando que nós temos também as dinoflageladas ou pirrófitas, que é causada pela maré vermelha, que vocês viram no documentário.
Já elas podem ser pluricelulares, nós temos essa variedade de pluricelulares, lembrando que toda alga, não esqueça que toda alga é um organismo eucarionte, ou seja, tem núcleo autrófilo, ou seja, produz seu próprio alimento por meio de fotossíntese. Se tem fotossíntese, tem a chamada pigmentação clorofila. Professor, mas por que a clorofila não é para ser verde? Na verdade, a clorofila não é verde obrigatoriamente. A clorofila varia de 5 padrões, do A ao E. Essa variação de padrões está ligada a um aspecto físico, que é o potencial de absorção da luz. Eu tenho a clorofila para absorver uma frequência de luz variando de 620 a 750. Mas isso aí é um cálculo de óptica. Você vê a intensidade da luz para entender como é que a clorofila absorve. Porque eu vou ter clorofila A, B, C, D e E. Aí obedece para as letras, cada um tem um fator de absorção de luz diferente. E ainda posso ter mais de um tipo de clorofila gerando combinações de cores. Ok? Por isso que as plantas têm cores diferentes, não é exclusivamente verde. A verde é a que mais absorve realmente energia. Mas temos outras. Além disso, vocês viram na primeira videoaula lá do professor que elas poderão se reproduzir de forma assexuada. É a principal forma. Elas sozinhas se reproduzem de maneira assexuada. Poucas são reprodução assexuada, principalmente essas poucas, que são algas pluricelulares. São algas pluricelulares que vão ter reprodução sexuada. Então, vão produzir um gameta e fazer a troca de material genético. Tá? São encontrados em diversos ambientes, principalmente água doce, salgada, ambiente úmido. Então, a necessidade é de água. Tendo água, elas vão estar presentes. Em relação a essas pluricelulares, que você deve ficar atento nas pluricelulares, é o quê? As pluricelulares, você tem aqui, a mais comum é a clorofíceas, né, que você mais vê, que é essas algas verdes, clorofíceas, uma alta concentração da clorofila A, algas verdes, a maioria marinha. Então, se encontra algumas em ambiente doce visível. Além disso, tem as ferrófias, as chamadas algas pardas, produto de alimentício, gelatina, sorvete, pudim, vai chegar até 50 metros. Essas algas pardas é muito utilizada na culinária, viu? Principalmente culinária lá japonesa, do Oriente Médio. Também é muito utilizada para a produção de gelatina, isso é muito rica. E quando ele fala que essas algas podem atingir até 50 metros de tamanho, ele está falando das kelps. As algas kelp são algas que desenvolvem para cima, atingindo até 50 metros, principalmente aí na costa americana, ali da Califórnia, tem uma verdadeira área de kelps, inclusive até limitada ao mergulho, à prática esportiva, porque lá algumas pessoas já morreram enroladas nessas algas kelps. Também nas histórias das grandes navegações se impressionaram com elas. Já as algas rodophyces, ao nome, são chamadas algas vermelhas, ricas em sais minerais, recifes de calcário. Então, também alimentos, essas algas são muito comuns para alimentos da flora, da fauna marinha, é muito comum essas algas aqui, muito comum aqui na região. Essas algas pardas nossas não chegam a esse tamanho todo, não encontramos algas menores, também. Mas vocês veem rodophyces, nós encontramos uma diversidade muito grande. E o que você também precisa saber sobre essas algas? Que elas são os principais fornecedores de gás oxigênio, abastecendo o planeta. Por que são fornecedores de oxigênio? Porque realizam fotossíntese, são seres autotróficos. Qual o problema? Por que são mal fornecedores de oxigênio, esses grandes fornecedores? Porque após produzir o gás carbônico, o oxigênio, ela libera na água. E aí o oxigênio na água tem uma velocidade maior de expansão, de se espalhar facilmente e sair para fora da água. E aí ela não consegue capturar mais facilmente. Já as plantas, como estão na superfície terrestre, ao liberar oxigênio, o oxigênio fica preso no ar. Então, quando for realizar a respiração celular, ela vai trazer de volta o oxigênio que ela produziu. Lembrando que a planta não produz oxigênio para nós. Algas não produzem oxigênio para nós.
ela produz oxigênio, porque depois ela vai precisar do oxigênio para a respiração celular. E aí, elas são maiores fornecedores de oxigênio. Falou em escala, não é as plantas em primeiro, é algas vem em primeiro, sua importância ecológica, ok? Então, fica bem claro o assunto. Anote as informações sobre algas. Dê uma revisada lá no capítulo 4 do seu livro de biologia, detalha melhor essas características. Só recapitulando, né? Vocês sabem que algas, na sua matéria de biologia, vocês até anotar essas informações aí do seu caderno, fazer anotações sobre hoje, é interessante. Recomendo. Algas, reino protista, geralmente autrófas. Por que geralmente autrófas? Porque tem a chamada maré vermelha, dinoflageladas. Vocês viram que elas poderão parar de fazer fotossíntese para fazer um processo heterotrófico. Unicelulares ou pluricelulares, nós podemos ter dois tipos, ou uma célula ou várias células, não formam raiz, caules e folhas. Isso aqui são para algas unicelulares. O que você encontra lá é chamado de talos, por isso que são formados. Então, na verdade, eu vou ter o quê? Basicamente, eu vou ter rizóide, que é uma espécie de raiz primitiva, cauloide, foilóide, são coisas, estruturas primitivas. São talófitas, por isso que o corpo das algas pluricelulares é chamado de talo, como talófitas. Principal função das algas, nós encontramos é a fotossíntese. E aí nós terminamos falando de algas, explicando a maré vermelha. A maré vermelha, aglomerado de algas dinofítas, produzindo uma mancha avermelhada devido a liberar uma neurotoxina, que vai matar peixes e outros organismos marinhos. Então, elas vão liberar essa toxina porque ela encontrou altas concentrações de matéria orgânica disponível na água. Ela vai aproveitar para comer a matéria orgânica em vez de fazer fotossíntese. Por isso que ela pode ser geralmente autrófica. E falando de algas, outras informações para vocês também sobre algas, que está no final do capítulo 4, algas têm sua importância. Nós podemos ter o que? A importância econômica e ecológica. Lembra a econômica lá? Alimentos, algas pardas, algas vermelhas, farmacêutica, muitas estão sendo descobertas de princípios ativos, como a produto de beleza, são algas pardas, principalmente utilizadas. Já a ecológica é a fotossíntese. Ela se torna a principal fornecedora de oxigênio, além de ser a base da cadeia alimentar marinha, se vem de alimentos para os demais organismos. Então, elas são muito importantes, tanto econômica como ecológica. Então, quando você precisa alimentar de sorvete, lembre que aquele sorvete pode ter algas, dependendo do sabor utilizado. Ok? E falando da atividade, nós trabalhamos a maré vermelha. Lembra, você viu um documentário de uma universidade que estava apresentando o que acontece com a maré vermelha. Ela provoca problemas tanto ambientais como econômicos, principalmente lá no sul do país, que destaca o cultivo de moluscos para a importação e a exportação. E essa maré vermelha afeta essa economia lá no sul do país e, consequentemente, gera prejuízo. Então, atente-se. As questões de biologia estavam fáceis, né? 5 questões, vocês tinham 5 questões. A primeira questão era: algumas vezes o ambiente aquático sofre com aumento exagerado de algas, um fenômeno conhecido como floração. Veja que essa floração mesmo pode ser chamada também de maré vermelha. Então, quando essas florações são ocasionadas por dinoflagelados, ou seja, eu chamo de maré vermelha, que é esse fenômeno. Atente, floração é quando eu tenho um aumento de algas em excesso. Qualquer tipo de alga, pode ser alga unicelular, pode ser alga verde, pode ser parda, vermelha, não importa. Se encontro muita algas na beira da praia, eu tenho uma floração. Ali não fala em vez você encontra muito lodo na praia. Você tenta tomar banho e o lodo fica cobrindo você. Ali está acontecendo uma floração. Então, vamos falar em floração para algas, é apenas um número exagerado delas. Então, flores, ok? Não vão associar com flores, a botânica. Então, quando se fala de dinoflagelados, as algas unicelulares, eu tenho um fenômeno chamado de maré vermelha. Item B. Questão 2. Diversos fatores estão relacionados com o aumento das algas e a ocorrência chamada maré vermelha. Entre os fatores a seguir, marca aquele que não influencia
não influencia o aumento da proliferação de algas, ou seja, não influencia o aumento da proliferação de algas. É que não vai influenciar na proliferação. Ou seja, algo que não vai influenciar para elas. Quem assistiu o documentário, quem ficou atento ao documentário, que era muito pequeno, sabia que o que provoca a maré vermelha é o aumento do nível de nutrientes na água. A água percebe que tem muito nutriente na água, então ela vê que não precisa fazer a fotossíntese, depois de respiração celular, é mais fácil ela ir direto para a respiração celular. E para a respiração celular, eu tenho que ter um composto orgânico, que eu quebrar junto com oxigênio, gerando energia. O que aquela água faz? Libera uma toxina para quebrar esse excesso de nutrientes na água, formando moléculas de carro orgânicas que eu posso absorver e junto com oxigênio para gerar nutrientes. Então, a proliferação não é alteração de salinidade, isso que vai promover a influência na maré vermelha, não é oscilação de temperaturas, não. A mudança da luminosidade também não é isso. Então, basicamente, o que nos causa a principal maré vermelha, você vê, possíveis causas, luz solar intensa, ou seja, é um dos fatores, vai afetar. Mas o principal é, olha, nutrientes. Águas mais quentes, mais calmas. Possíveis fatores, você vê que tem dois fatores que podem ser julgados, mas o principal que nós atentamos é nutrientes, por isso que aumento de nutrientes provoca isso. Consequências comuns é aumento da clorofila, porque elas vão parar, não vão utilizar a clorofila, vão aumentar. Olha, redução de oxigênio, porque como elas não estão mais fazendo a fotossíntese, elas vão fazer respiração celular. Para a respiração celular, como nós vamos gastar oxigênio. Aumento de toxina. Então, ela vai aumentar a toxina. Então, você vê que é uma questão fácil da interpretação. Então, o principal fator que influencia de fato é o aumento de temperatura, mas a questão que é o item correto. O item correto é a diminuição dos níveis de nutrientes. Ele, de fato, não influencia, ok? A questão 3, maré vermelha, ele recebeu este nome devido à grande quantidade de pigmento produzido por um algo de proliferação generada. Qual é o seu nome? Dinoflagelados. Que são essa também, quando fala essas algas dinoflageladas, tem outros nomes. Eu posso chamar de pirrófitas ou dinófitas. Então, anote essa informação, porque dependendo do vestibular, da UVA para a UES, há a diferença. A UES pode trabalhar como pirrófitas, a UVA pode trabalhar como dinoflagelado, o Enem pode trabalhar como dinofitas, mas é a mesma coisa, são sinônimos. Essas algas, tem essa variedade de algas, são algas unicelares. Essa, em especial, foi o que o pesquisador lá, o Sul do País, falou que elas possuem pequenos espinhos, que, quando em grande quantidade, os peixes podem comer, e estes espinhos elas podem ficar presos nas brânquias dos peixes ou no trato intestinal, provocando a morte destes peixes. Então, está aqui o problema, vocês estão vendo? São pequenos espinhozinhos, mas que vão irritar a região do peixe, matando, sufocando. E eles vão liberar uma toxina devido também tem caráter de bioluminescência. Então, vê que elas possuem núcleos, são algas nucleares. Essa aqui é o núcleo, cada delas, por isso são células eucarióticas. Ok? Então, 4 da Universidade Estadual do Paraná, do São Paulo, né? Maré Vermelha deixa o litoral em alerta. Traz uma manchete sobre a maré vermelha, falando do que aconteceu. E aí ele quer saber o que é causado pela maré vermelha. Nós sabemos que a maré vermelha não é rodófitas. Lembra essa água aqui, rodófitas? Rodófitas não é. Isso aqui é as algas vermelhas. As algas multicelulares vermelhas. Proliferação de bactérias? Não, não é cianobactérias. Porque existe um fenômeno chamado de eutrofização. Eutrofização é a multiplicação exagerada de cianobactérias. Bactérias multicelulares. Não é isso? Isso é para pegar o aluno para ter uma noção do assunto. Crescimento de fungos? Não, é o assunto da aula de hoje. Fungos, não entendeu o que são fungos. Proliferação de links? Não, links é uma associação entre algas e fungos. Também você vai ver na aula de hoje, presta atenção na aula de hoje. Exploração de poros multicelulares, de algas multicelulares? Então, não. Essa aqui, o item é, que é algas pluricelulares, pirrófitas. Como falei, tem dois termos.
A questão 5, a FUNVEST, a maré vermelha. Novamente, é uma questão proliferação excessiva de certas algas platônicas, ok? Então, questão 5, item E, porque a proliferação excessiva pode ser águas pirrófitas ou dinoflageladas, que eu falei na aula anterior. Neste grupo, encontramos algo com bioluminescente. É essa toxina que vai deixar a água vermelha. Tem que a característica, algo que participa do fenômeno da maré vermelha. Novo conteúdo, nós temos um novo conteúdo hoje, presta atenção que nós vamos ter um novo conteúdo hoje para a biologia. Então, se você está assistindo essa videoaula, sabe que hoje nós vamos estudar sobre os fungos. Não esqueça, capítulo 5 do livro de biologia, pegue seu livro de biologia, capítulo 5, dê uma leitura. Fungos, principalmente, você associa com fungos, você tem essa visão, né? Cogumelos ou mofo. Fungos, eles poderão ser unicelulares, multicelulares, eucariontes, não possuem tecidos verdadeiros, não possuem tecido, então não confunda com plantas. Nós vamos entender que nós podemos ter fungos unicelulares, como a levedura, multicelulares, como cogumelos, e dentro de fungos multicelulares, as células deles vão ser chamadas de ínfas, que aí nós vamos ter estudar isso. A reprodução poderá ser assexuada ou sexuada, a nutrição exclusivamente heterotrófica, por isso que eles poderão ser parasitas, mutualistas, parasitas provocando doenças nos seres humanos, mutualismo, que pode ter micorriza, e a lynx. Lembra a questão anterior, 4? Lynx é a associação de fungos com algas. E a ausência da clorofila. Ela não tem clorofila, mas tem a parede celular formada por quitina. Classificação, nós vamos também ver isso na aula de hoje, também fica atento. E reprodução. Então, aula de hoje, presta atenção na aula. Boa aula para vocês hoje, ok? Show? Então, tchau. Na próxima semana eu tenho a revisão de fungos, correção da atividade. Anote as informações sobre fungos da aula de hoje. Qualquer dúvida, fale comigo no PV.